A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Que o Senhor nessa noite venha lhe abençoar. Que o Senhor nessa noite venha abrir as portas e fazer grandes coisas sobre a tua vida. Quero aqui glorificar a Deus por estar podendo e tendo o privilégio de poder pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Essa missão ela foi dada ao homem na terra para a realização de uma grande obra. E nessa noite vamos falar sobre o jejum. Qual a importância do jejum? O que o jejum, qual a origem dele? Para que serve o jejum? Então vamos falar essa noite sobre esse poder tremendo que o jejum, que é uma das ferramentas mais poderosas que foi deixado para a humanidade. Além da oração, além da fé, além dos dons espirituais, o jejum ele foi dado como ferramenta para o homem abrir portas que não se pode abrir de maneira natural, mas através do jejum. O jejum é uma chave para abrir portas que nós não podemos. Existem chaves que na nossa vida, que Deus, existe portas que nós não conseguimos abrir. Por exemplo, as ferramentas para cura divina, além do dom, é a fé. O dom de curar, mas tem a fé como instrumento. O dom da sabedoria, a palavra de sabedoria, é uma ferramenta também. O dom da palavra do conhecimento, que lá em Coríntios 12, 8 vai dizer que é o dom da revelação, é um instrumento também. E o jejum ele é um instrumento poderoso que foi usado desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, e principalmente foi usado por Jesus. Jesus usava o jejum como um instrumento. Jesus, quando jejuava, ele ficava mais poderoso, porque Jesus ele se fez homem, né? Ele se esvaziou da sua divindade e habitou entre nós e recebeu a forma humana. Ele teve que ser batizado nas águas. Ele recebeu o Espírito Santo. Atos 10, capítulo 10, versículo 38, fala que o Espírito de Deus se apossou de Jesus, né? Ali fala que ele realizou grandes obras quando o Espírito de Deus tomava Jesus. Atos 10, 38. Deixa eu ler aqui, ó. Atos 10, 38. Ainda não entrei no tema ainda. Atos 10, 38. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele precisou receber, mesmo sendo Deus, ele se tornou homem, né? Que habitou entre nós. Ele utilizou de todas as ferramentas que hoje nós utilizamos, como o poder, a fé. Jesus sentiu dores, ele sentia sede, fome, e ele jejuou 40 dias, né? Então a importância do jejum. Eu quero dar início com uma oração, e logo após a oração vamos entrar no tema dessa noite. É um assunto que foi abordado a semana inteira, foi a questão do jejum, né? O próprio presidente da República, ele convocou, né, um jejum nacional, né, de arrependimento. E eu pude ver na internet, em vídeos, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, muitos servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, fazendo as suas orações, fazendo o seu jejum. Nós fizemos também o jejum hoje. Requer um jejum, uma convocação nacional, né? Que tivesse o maior número de pessoas. Na Bíblia houve essa convocação
Jonas ali, né? Aquela Nínive ia ser destruída em 40 dias, mas o rei deu o decreto, eles fizeram o jejum e a terra não foi destruída, né? Então, estamos vivendo esse momento onde há uma necessidade, há uma carência de um mover, uma resposta da nação, da sociedade. Deus está esperando uma resposta nossa. E como é que nós respondemos essa pergunta que Deus está querendo? A resposta do homem, da humanidade, ela não se expressa apenas com palavras, mas com poder. O apóstolo Paulo fala isso, né? Não só com palavras bonitas, persuasivas, mas com poder, né? Então essa expressão de poder, nós nos expressamos para Deus através da nossa adoração, através da nossa oração, né? E através do jejum também, né? Uma forma de expressar. Então, quando o povo se une em um só propósito, ele move o sobrenatural de Deus, né? God bless, man of God, how are you? Pastor Hendrik, lá do Suriname, God bless you, welcome, man of God, né? Que Deus abençoe sua vida. Ele é lá do Suriname, que Deus abençoe, meu amado. No final eu vou estar falando o nome dos visitantes e vamos estar fazendo a oração final. Mas eu quero iniciar orando. Feche seus olhos, aonde você está. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nessa noite nós iniciamos, Senhor, mais uma live. Muitos estão fazendo live nesse exato momento no mundo todo, Pai. No mundo todo. Eu também estou fazendo essa live para glorificar o Teu nome, Senhor, para exaltar o Teu nome. Tudo é para a glória do Senhor. Ó Senhor amado, nesse momento eu coloco diante de Ti, meu Deus, as vidas a qual vão ouvir a mensagem. Os que servem a Ti, os que ainda não se converteram, mas alcança cada um, meu Deus, pelo poder que há na palavra. Meu Deus, a palavra de Deus fala que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e divide juntas e medulas. Ela vai no profundo, meu Deus, da alma e do espírito. Então, nessa noite, meu Deus, eu oro, eu entrego nas Tuas mãos, derrama sobre mim, meu Deus, poder, meu Deus, da sabedoria, para que eu possa, meu Deus, explicar, interagir e fazer uma interpretação, meu Deus, de acordo com o Teu querer. Ó Deus amado, eu te peço, visita cada vida que está aqui nesse momento, cada um que jejuou hoje, que orou hoje, que se arrependeu, que estamos num só propósito. Não tem ninguém melhor do que ninguém, meu Deus. Porque Tu não vê como o homem vê o exterior, mas Tu vê o homem por dentro, Pai. Tu sabe a sinceridade que é no coração de cada um. Então eu inicio essa live agora, meu Deus. Ó Deus, ilumina com Teu poder. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, e versículo 22. Marcos, capítulo 2, e versículo 22. Deixa eu procurar aqui. Marcos 2, 22. Eu vou começar no 18 aqui. Marcos 2, 18. Vamos lá. Vou começar no 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Estou falando com Jesus aqui, ó. Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo?
enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Você está entendendo? Então, aqui, Jesus, ele está falando, ele está explicando que enquanto Jesus estivesse ali, eles não precisava se preocupar com o jejum. Mas quando ele tivesse sido levado aos céus, aí sim precisava jejuar. Agora, ele está dizendo não. Mas agora Jesus, em João 14, fala, ele diz que irá para o Pai. Eu irei para o Pai, mas deixarei o Consolador. Então agora, nesse momento, nesse século, Jesus está dando a entender, né? Ele está dando a entender que é necessário jejuar. Está entendendo? Qual a origem do jejum? Qual a sua origem? Eu deixei aqui escrito aqui, né? Onde começou o jejum na Bíblia Sagrada? Onde foi que começou o jejum? Né? O primeiro jejum, ele vai acontecer lá em Reis, 1 de Reis 21, onde Jezabel ela fez um jejum, né, convocou ao jejum, porém não era um jejum digno. Ela queria que Nabote fosse apedrejado. Então foi o primeiro jejum, porém não foi um jejum verdadeiro. Não foi um jejum verdadeiro, né? Assim, a gente vai lá para o Isaías, capítulo de número 58, né? Isaías 58, onde eles o povo fez jejum e Deus, ele não recebeu o jejum daquele povo, porque o jejum foi feito de maneira errada, né? Então o jejum ele tem que ser feito da maneira correta. Existem 3 formas de jejum: o jejum total, parcial e normal. Aí eu vou pegar o contrário: o jejum normal, parcial e o total, né? Então, eu iniciando a falar de jejum, primeiro, eu até separei algo bem interessante aqui para vocês aí. Eu quero falar, primeiro, o jejum é abstinência de alimentos, né? A gente pode ver que as culturas, as religiões, né, como o hinduísmo, o islamismo, o budismo, né, eles adotaram o jejum na sua vida. Eles consagram a vida. Jejuar e consagrar é diferente. Eu consagrei hoje. Meu Deus, só porque eu jejuei, eu não consagrei? Não. Você pode também não jejuar e consagrar. Qual a diferença de jejuar e consagrar? Jejuar é você abrir mão de alimentos. Você não abstinência de alimento. É não comer nem comida e nem bebida. Esse que é o jejum. Entendeu? E o que é consagração? Consagração é oferecer alguma coisa ou algo para Deus, né? Você consagrar é você oferecer, por exemplo, um dia para o Senhor. O dia de domingo, por exemplo, que é hoje. Você vai dizer: eu vou tirar esse domingo para me adorar a Deus. Eu vou tirar esse domingo para mim poder passar o dia adorando, lendo a Bíblia, orando. Então você está oferecendo algo para Deus, né?
Você está consagrando a tua vida a Deus, separando a tua vida, aquele momento para Deus, né? Ah, eu consagrei hoje e tal, mas será que você jejuou? Então a pergunta é essa: jejum é uma coisa, consagração é outra coisa, né? Então o assunto agora é sobre o jejum, né? É sobre o jejum. E o jejum é essa questão do jejum, ela vem desde do Velho Testamento, né? Você vai ver ali, eu até deixei bem aqui separado, jejum no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. A gente vai ver a questão da lei, na época da lei, no tempo da lei, Moisés, lá em Levítico 16, capítulo 16, versículo 29 ao 31, vai falar que como os judeus, eles jejuavam, né? Porque aqui em Levítico 16, vai falar sobre o dia da expiação, que é conhecido como Yom Kippur, né? Yom Kippur, que muitas igrejas fazem pelo Brasil, né? O dia do Yom Kippur, né? Yom Kippur. Então a gente começa a ver eles usando, né, todas aquelas roupas da cultura judaica, eles guardando que é feito uma vez por ano, que é a mesma coisa da expiação. Então os judeus, eles jejuavam uma vez por ano, né? Jesus, ele chegou nesse momento que eles chegaram para Jesus, né? E falaram: olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam, né? Os discípulos de João Batista, eles jejuam. Porém, os teus discípulos, eles não jejuam. Então, aqui como eu expliquei no começo, né? Como eu expliquei no começo, Jesus dando uma palavra profética para os dias finais, para os momentos escatológicos, né? Porém, ele deixou bem claro, e também dando alusão do que ele era, a intenção dele era mostrar que quando ele fosse João 14, né, eu irei para o Pai, naquele momento, ele estava dizendo que poderia jejuar. Enquanto ele estivesse ali, não precisava, mas agora teria que jejuar. Então a gente observa essa questão do dia da expiação, né, que ali dá o início, né, ao jejum para o povo judeu, né, como se fosse uma obrigação. Era obrigado, na verdade, né? Era obrigado a jejuar, né? Então Jesus, quando ele vem, ele começa ele veio para cumprir a lei, né? Jesus veio para cumprir a lei. Então Jesus, ele observava os fariseus, né, jejuando, né, desfigurava o rosto, mostrando que aquele sacrifício, né? Porque o jejum, ele não é um sacrifício. Primeiro eu quero falar o que o jejum não é. Ele não é um sacrifício. Jejum, ele não é meritório, não é por mérito do homem. Jejum também não é um sacrifício. Jejum também não é nada forçado. Não é nada forçado. Jejum também não é uma obrigação. Jejum também não é para me fazer e estar divulgando na internet. Ah, eu fiz jejum, curte lá eu jejuando, entendeu? Jejum não é para exibição do homem. O jejum não é para mostrar que quem jejua é usado na cura, nos dons espirituais, na libertação. Jejum não é para mostrar a grandeza do homem. Jejum não é para mostrar
que o homem ele é dotado de dons, que ele expulsa demônio, que ele é conhecido como caçador de demônio. Tem muitos aí que são caçadores de demônio, né? E então assim, então o jejum ele não é meritório. O jejum não é nada forçado. O jejum ele é feito para que o nosso ser, eu tiro a palavra que o apóstolo Paulo falou sobre o homem interior, né? Esse homem interior que mora dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, né? O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Que o mundo não conhece. Então, o Espírito Santo, essa pessoa, ela precisa, na verdade, me falar sobre isso, tem que falar sobre tricotomia, né? Eu creio na tricotomia, que Deus, ele é três pessoas. É Deus, se manifesta em três pessoas: Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, o homem, ele é composto. O homem é composto, um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, né? Então, esse corpo, ele se alimenta. Todo dia você come, todo dia você se alimenta, de acordo com a sua cultura, das suas condições, você tem seu alimento. Então, todo dia você está se alimentando, adquirindo ali, ingerindo vitaminas, minerais. Então, teu corpo físico, ele está se fortalecendo fisicamente, através dos alimentos, através dos minerais, das vitaminas e assim por diante. A alma é o centro das emoções, né? Lá que ficam as lembranças, lá que fica as lembranças emocionais, né? Uma questão das emoções, fica tudo na alma. É a alma que faz a gente lembrar de momentos que passamos, que sofremos, que nos alegramos, fica na alma, né? Mas só que é uma ligação, né? Então há uma conexão entre corpo, alma e espírito. Há uma conexão entre corpo, alma e espírito. Então, quando o apóstolo Paulo fala, quando você ora, né? O espírito, quando você ora em línguas ou em espírito, o teu espírito, ele fala com Deus. Então o homem é o nosso corpo, né? Que é feito pela matéria. Então nós temos que alimentar o corpo. A alma, ela também precisa de motivações para que você venha sobreviver. Porque o homem que é psicologicamente, que você está destruído psicologicamente, pode observar que alguém que morre, né, da família, ou alguém que perdeu o emprego, alguém que teve uma perca, uma traição, né? Então ele entra num processo de depressão. Então a cura vai ser na alma daquela pessoa. Existe uma doença na alma, muitos chamam de feridas da alma, né? Assim, não sei como você queira chamar, né? Então a alma é o centro das emoções, né? Ali fica. Então a alma também precisa, até mesmo quando alguém está com depressão, com síndrome de pânico, né? Ela vai, qual o médico que vai cuidar dela? O psicólogo? O que é que o psicólogo vai fazer? Vai dar medicamento? Não. O psicólogo vai orientar aquela pessoa. Ela vai passar por uma consulta e vai fazer uma terapia comportamental, controlando as emoções. Entendeu? Mas nós que servimos a Deus, né? Nós usamos a palavra. Para tudo usamos a palavra. Então a Bíblia Sagrada, ela tem a cura. Ela tem a cura. Então nós usamos a palavra
Ah, mas eu estou fraco. Mas a Bíblia fala que você está forte. Aí você vai ter uma briga ali de ideias, né? Confrontando a palavra, que a palavra vai dizer que você é forte. Ah, eu não tenho, a Bíblia fala, você tem tudo naquele que te fortalece. Eu não posso. E a Bíblia fala, tudo é possível aquele que crê. Então tudo que você for falar, a Bíblia ela vai rebater. Ela vai curar você. Por isso que Hebreus fala que a palavra ela é mais cortante do que uma espada. E divide juntas e medulas. Entendeu? Então a palavra ela vai curando. Ela vai entrando. Então ela divide a parte da alma e do espírito. O espírito em nós é uma ligação. Porque se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue orar. Porque o que ora é o espírito. O que vai orar é o espírito. Está entendendo? Então, se você não estiver bem emocionalmente, na alma, você não vai ter a força para orar. Se você não estiver bem também fisicamente, você não vai conseguir orar pelas pessoas direito. Você não vai conseguir se concentrar. Se você tiver uma preocupação, uma dívida, e aquele estado emocional começa a virar um quadro patológico, por enquanto é um estado, eu poderia dizer, equilibrado, né? Então, mas só que esse quadro não é mais agudo, já é crônico. Então você começa a decair num estado de depressão. Então você não consegue orar. Quando a pessoa está doente, o que é que adoece? O corpo físico, né? Tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu até faço um paralelo aqui, que era, antes de Adão cair, era espírito, alma e corpo. Aí o Adão cai, o homem cai, agora é corpo, alma e espírito. Era para ser o contrário. Então, aqui eu vejo essa conexão entre o corpo, a alma e o espírito. Então, o homem doente, eu já observei muitos pastores, eu mesmo quando adoeço, né? Eu fico difícil assim para me orar, fica difícil para me orar pelas pessoas, eu não consigo, parece que não, além desse problema, por mais que eu queira orar, mas eu observo que há uma debilidade dentro de mim, que o apóstolo Paulo fala, o homem interior, né? O ser interior que está dentro de nós, né? Então eu fazendo uma interpretação aqui, porque cada um de vocês tem um entendimento bíblico de acordo com a palavra. Cada um de vocês tem um pensamento de acordo com a palavra de Deus, né? Então eu creio, eu tenho a ideia que aquela parte que Jesus falou, né? Jesus ele falou, né, que sobre não sei como, deixa eu ver se eu acho a passagem bíblica que Jesus falou sobre a questão aquela questão de quando a carne está fraca, Jesus disse, o espírito está preparado, o espírito está pronto, não é verdade? Mas a carne ela é fraca. Claro que dá para entender que a carne significa o homem pecaminoso, a natureza pecaminosa. A carne não é nada mais, nada menos. Aí nós temos dois entendimentos, né? O primeiro entendimento que eu digo, que é a questão do homem, depois que Adão ele caiu, o homem herda a natureza pecaminosa, né? Então em Adão todos já pecamos. O rapaz chegou, pastor Ailton, como faz para me pecar? Basta nascer. Nasceu, já herda o pecado, né? Então, Jesus falou, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o homem natural,
é fraco no sentido do pecado, que ele é tendenciado ao pecado, né? Ele tem que ter uma vida com Deus, ele tem que ter uma vida consagrada a Deus. Então, o meu outro entendimento que eu tenho, que tem uma relação, essa questão do que Jesus falou, a carne é fraca, eu também tenho esse entendimento, que essa carne também tem a ver com o físico, ela tem a ver também com essa matéria, que é o meu corpo, que é o seu corpo, né? Esse corpo, ele está fraco, mas o espírito ele está forte. Então nós temos que... Há uma alimentação, né? Há uma nutrição nisso aí, né? A alma tem que ser nutrida da palavra, senão emocionalmente a pessoa não tem ânimo para pregar, para ler a palavra, para cantar. Se for um cantor para cantar, se for um pregador, se for um irmão que louva, né? Você não vai ter ânimo. Então a alma é alimentada com palavras positivas, palavras de ânimo, né? Esforça-te, tenha bom ânimo, Josué capítulo 1, né? Então você vai começar a ler salmos que levanta você, livros proféticos, né, que levanta você também, passagens bíblicas que vêm alimentar a sua alma. Agora você precisa alimentar também o corpo, então você vai comer uma comida boa, aí, um churrasco, né, uma feijoada, sei lá o que você come, né, que você se sente bem, o seu corpo vai ficar de pé para você continuar a jornada, e lá você vai adquirir vitaminas. Porém, nós não podemos esquecer do espírito. E como alimentar o espírito? Como alimentar o espírito? Uma das maneiras de alimentar o espírito é quando o homem ele fala com Deus. Oração é falar com Deus. É o homem falando com Deus. É uma ligação, é uma comunicação. E quando você está, o teu espírito, quando você ora, o teu espírito falando com Deus. O espírito que está em você, ele se comunicando com Deus. Então aí você vai começar. Por isso que eu observo que os maiores avivamentos que houveram da igreja primitiva para cá, do primeiro século para cá, e o Pentecoste, por exemplo, eles estavam orando todos reunidos, orando, e de repente veio um som como um vento veemente impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então começaram a falar em outras línguas. E as línguas que eles falaram, deu para entender, o povo de outras nações entenderam, tiveram o milagre de entender, né, tudo aquilo, que foi uma forma de evangelismo, né? Aquele dom ali foi para evangelismo. Então, o que eu quero dizer para você é que ele estava orando. A gente observa lá em Atos, capítulo de número 5, em diante, capítulo de número 5 ao 8. 5 que fala de Samaria. Só corrigir para mim não falar errado aqui. Atos 5, capítulo 5, 8. Capítulo 8 em diante, você vai ver ali a igreja primitiva, o Felipe, né? O Felipe e aqueles homens que pregavam, eles, toda vez que eles oravam, Deus manifestava o poder. Então, então assim, uma das formas de alimentar o espírito é orando. Outra forma que eu acredito é lendo a palavra, porque a palavra, ela foi inspirada por Deus. Existe um mistério na palavra. E quando você está lendo a palavra, e Deus vai dando a revelação, não a Bíblia em si, mas a revelação vem no nosso entendimento, a revelação vem em nós, né? Deus vai dando o entendimento diversificado de várias multiformes maneiras. Então ali você está edificando.
quando você fala com Deus, quando você ora com Deus, você edifica a si próprio. Por isso que eu digo que uma das formas de você alimentar o Espírito é lendo a palavra. Outra forma de você edificar o Espírito é orando. E a outra forma de edificar o Espírito, qual é a outra forma de edificar o Espírito? A outra forma de edificar o Espírito é jejuando. É jejuando. Você pode ver que Jesus, quando fez o jejum de 40 dias, Jesus ele fez aquele jejum, a gente observa que depois que ele saiu do jejum, aconteceu milagres tremendos. Eu já vi relatos dentro da palavra, também relatos pós-bíblicos, né? Na igreja do 2º, 3º século, né? E na atualidade, a gente vê homens que fizeram jejum poderosos e oravam e pregavam sobre jejum, e aí acontecia coisas sobrenaturais, né? O próprio coreano, David Pong-chun, aquele homem fazia muitos jejuns, e Deus se revelava de forma tremenda para aquele homem. Então, o jejum, ele pode ser direcionado de várias formas. O jejum ele pode ser direcionado, eu deixei até uns termos escritos aqui, né? O jejum, o propósito maior do jejum é fortalecer espiritualmente o homem. Tem até um pastor que eu vi ele pregando sobre isso. Ele fala que o jejum é fome de Deus, e eu concordo com ele. Ele fala que é fome de Deus, porque eu observei a mensagem que ele falou, que quando você se alimenta, você está comendo a comida que Deus proveu para você. Você está vivo porque Deus te deu o pulmão, te dá o oxigênio. Se Ele quiser agora desligar o teu pulmão, o teu coração, o meu também, acabou. Ele é o dono da vida, não é? E então essa comida que Deus nos dá, ela nos alimenta fisicamente. Mas o jejum, você sente fome de Deus, porque você está se alimentando espiritualmente. Você está se alimentando espiritualmente no jejum. Então, o jejum é um mistério. É um mistério no jejum. É um mistério que nunca será compreendido pela humanidade, né? Você pode estudar, pode ser um grande doutor na teologia, mas tem coisas que calam a gente. Tem assunto que nos deixa de boca aberta, tem assunto que não conseguimos. A nossa mente, ela é limitada. Porque quando na verdade era para nós termos 100% de sabedoria, né? Mas o Adão, né? Quando ele peca, nós perdemos essa sabedoria. A neurociência fala que aproximadamente nós vivemos com 5% de sabedoria. Por isso que eu acredito que Deus dá um entendimento a muitos homens de Deus, a muitos pastores, a muitas pessoas que servem a Deus, um entendimento bíblico, uma sabedoria, mas Tiago fala que a sabedoria peça a Deus, porque Deus assim, ele permitiu o homem ficar dependente dele em tudo. Porque na hora que ele pensa que sabe, ele não sabe, porque ele precisa de Deus. Ele precisa que Deus dê um entendimento que ele não tem. Um entendimento que ele não vai conseguir na faculdade, que ele não vai conseguir lendo livros, conhecendo bastante historiadores, livros e tal. Chega um momento que nós nos sentimos limitados. É aí
que é o mistério, que entra o mistério de Deus, porque mostra que nós somos dependentes dele, somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus, eu sou dependente de Deus. Então, eu quero dizer que o jejum, então, ele vem vindo lá do... Ele vem lá na questão lá de 1 Reis 21, de Jezabel, né? Que queria que Nabote fosse apedrejado. Né? Então é um jejum que para mim não é relevante, né? Mas a gente vai ler lá no Êxodo 34, eu considero esse é o primeiro jejum, o Êxodo 34 da Bíblia. Êxodo 34, versículo 38. Êxodo 34. Isso. Esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. É o 34, 28. Esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto e os 10 mandamentos. Eu não estou falando o nome de ninguém, irmãos, para não tirar a concentração aqui da leitura, tá? Mas no final eu vou estar agradecendo a todos que entrou. No final, se alguém quiser deixar um comentário, deixe um comentário. Se quiser que alguém fazer uma pergunta, pode fazer. Se não souber responder, depois eu pelo WhatsApp eu mando. No final eu vou agradecer a todos, para não perder a fiação aqui. Então o primeiro jejum que eu considero é o jejum de Moisés, né? Foi quando ele recebeu os 10 mandamentos, né? Aí é o primeiro jejum da Bíblia. O propósito ali foi buscar o sobrenatural. O propósito ali foi buscar uma experiência sobrenatural com Deus, a santificação, o poder de Deus, né? E há uma briga teológica acerca do jejum de Jesus, né? Porque tem o jejum de Elias, que foi 40 dias, porém ele foi tomado por uma unção sobrenatural. Ele não estava de forma natural, ele fez o jejum 40 dias e aguentou. Moisés também, aqui o Moisés também ele foi uma questão sobrenatural, o poder de Deus sobrenatural envolveu ele e ele foi para o Sinai, né? Ali então ele recebe os mandamentos. Então ali eu posso dizer que foi mas Jesus, muitos teólogos, né? Muitos teólogos, eles vão falar, os teólogos, muitos deles, existe dois pensamentos em cima desse assunto, fala que Jesus ele fez e tomou água, que o Jesus não foi total, foi parcial, mas eu acredito que sim, que foi total. Agora tem uma vertente que não, né? Isso aí é uma longa história e eu não quero muito bater em cima disso agora. Então eles consideram que Jesus é parcial, jejum parcial. O de Moisés e Elias é o jejum total. E o jejum natural é o jejum de Daniel, que foi 21 dias, e Daniel ali, ele se alimentou apenas de legumes, de frutas e legumes, né? Então, o primeiro jejum que eu considero está no livro do Êxodo 34, 38, né? Práticas religiosas visíveis. Eu acabei de falar, né, que eu deixei anotado aqui, que existem duas vertentes sobre o jejum, que fala da cultura judaica, a
os religiosos daquela época, eles praticavam uma religião visível, né? Que eram os fariseus, que era no dia da expiação, né? Yom Kippur, né? Então eles faziam aquele jejum, né? Mas eles gostavam de se humilhar, de mostrar, de desfigurar o rosto. Então é todo feito é tipo um teatro, né? Para mostrar que eles estavam se sacrificando e tal, né? E então Jesus em Mateus capítulo 4, né? Então assim, o Jesus já vem para fazer uma disciplina, a questão do jejum, jogando no contexto espiritual, né? Jesus, o apóstolo Paulo, ele já vem falar sobre esse contexto do jejum, né? Já vem para quebrar essa religiosidade judaica, né, que existia na época da expiação, do ano da expiação, que era uma vez por ano, que era um jejum mundial, né? E 40 dias e tal. O termo jejum no latim significa jejunus, né? Significa aquilo que é vazio, aquilo que é seco ou que é nada, né? Aí eu falei também sobre os 3 tipos de jejum, que é o natural, o parcial e o jejum total, né? Deixa eu ver mais o que eu falei aqui. Então, assim, há também uma observação, não é recomendável, segundo os médicos, fazer um jejum sem tomar água a mais de 72 horas, né? Porque os rins eles podem parar de funcionar, ou também pode ter uma desidratação, e a pessoa pode vir a falecer e morrer. Eu já vi casos, eu conheci pessoas que morreram, que faleceram, né, devido à desidratação e tiveram uma parada renal. O rins parou de funcionar, de filtrar a água, né, e teve uma cirurgia e a pessoa morreu. Eu já tive várias testemunhas, até mesmo missionários, né, missionários que foram querer jejuar, até mesmo sem um propósito, uma direção de Deus, e tiveram problemas graves. Eu tenho amigos que são pastores, que até hoje tem problema nos rins, grave mesmo, sofrem dores terríveis, porque jejuaram muito mesmo, né, e sem tomar água, né? Então, o jejum assim que eu indico é o jejum parcial. O jejum parcial é o jejum que você pode tomar água. Vai para o monte, pega uma garrafa de água, não vai levar Coca-Cola não, tá? Leva água. Você pega uma garrafa de água e fica hidratando ali naquele momento, fica hidratando, né? E você vai receber o poder de Deus através do jejum, né? O Jesus também, eu vou ler um texto aqui, deixa eu ver se eu li todo aqui o que eu separei. Eu falei sobre tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. O corpo se alimenta de comida, a alma se alimenta também de palavras de ânimo, palavras poderosas, né? Uma palavra de fé. E o espírito se alimenta de outras ferramentas, de outros elementos, né? Que é a fé, é o jejum, é a oração, né? E o que mais nesse lado aqui que eu separei? Falei sobre o Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. Até hoje, era o dia da expiação. Eles faziam um jejum anual e hoje eles fazem, né? Os judeus eles continuam mantendo essa tradição, né, deles. E aqui no Brasil também está cheio muitos pastores que faz o dia do Yom Kippur, né? Yom Kippur, né? Todo mundo, pastores fazem, eu não sou contra também. Cada um tem uma direção como trabalhar, cada pastor, cada líder. Eu não me importo não, né? Tanto que mais que eu falei aqui.
deve estar em comunhão e práticas espirituais. Consagração, eu falei a diferença de consagração e jejum, né? Consagrar é separar, é oferecer algo ou alguma coisa para Deus, né? Consagrar o dia para Deus, ou por exemplo, o domingo para Deus, o segunda-feira e assim por diante, um dia, o dia do trabalho, eu vou sacrificar, vou oferecer a Deus, né? Um louvor de adoração. Então você está consagrado, significa separar, se separar para Deus ali naquele momento e oferecer para o Senhor, né? Ou alguma coisa, né, que seja relevante. E jejum é abstinência de alimento, é você abrir mão de comer comidas sólidas e líquidas, né? Então quando você abre mão do alimento, você está jejuando, né? E o jejum, para mim terminar essa primeira página aqui que eu escrevi, o jejum ele tem vários sentidos. O jejum tem o jejum para você receber dons espirituais, orando e jejuando, né? Você ora e jejua para receber dons espirituais. Você pode usar o jejum também para trabalhar na área da libertação, na área da guerra espiritual, né? Você pode observar que quem trabalha com libertação tem que jejuar. Depois vamos falar sobre isso, sobre jejum e oração. Você pode usar o jejum, o propósito maior do jejum é para você edificação própria. É para você adquirir uma santidade. Não tem aquela história que fala queimar a carne? Não tem que você ver que fala muito uma linguagem popular. Ei, irmão, vai queimar a tua carne, não sei o quê. Eu entendo assim também. É uma linguagem popular, mas eu entendo que essa carne ela precisa passar por um processo, né? Então, quando você abre mão do alimento, você já viu alguém passar fome na África, no Nordeste, em algum lugar? Você vê que a pessoa que passa fome, ela passa das maiores privações que existe da vida. Porque o que passa fome, ela está passando um processo psicossomático muito difícil. Por exemplo, a baixa estima da mente. Ali você vai ver a pessoa, ela entra numa crise social, uma crise emocional, psicológica, atinge todo o âmbito de um ser humano, né? A fome, né? Fora que dói muito, né? A fome dói. E então assim, o jejum ele vai trazer uma lembrança de quem não tem o que comer, e ela vai trabalhar em você os desejos, né? Eu falei para você que Paulo fala do homem interior. Nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? Que em nós habita o Espírito Santo, né? E que então há uma briga. O apóstolo Paulo fala que a carne luta com o espírito, luta, uma guerra, é uma guerra. Então ali você está uma tentação, você quer comer aquela comida, mas não pode. Você quer tomar um refrigerante, não pode. Então ali dói, ali você passa aquela privação, aquele momento, aquela pequena provação. Então vai fazer que o homem venha refletir. O homem vai refletir naquele momento e vai pensar, poxa, eu tenho comida, mas tem gente que não tem o que comer. E agora eu sei o que é a dor de não ter o que comer. Você está entendendo? E então o jejum ele vai trabalhar no emocional, ele vai trabalhar no espiritual. O que está pronto é o espírito, mas a carne está fraca. Jesus falou isso. Logo perto ali da crucificação, né? Jesus ele fala, olha, está preparado o espírito, mas a carne ela é fraca. A carne ela sente dores, a carne sente fome, a carne sente sede. Quando eu falo na carne humana, né? Então o jejum vai mexer, você vai sentir dor, você vai sentir fraqueza, você vai sentir tonteira, vai mexer com os teus hormônios, né? Então o jejum também
ele além de ter se trabalhar, ele trabalha na tricotomia no corpo, alma e espírito. O jejum também ele é muito bom para a saúde. Os médicos falam que o jejum ele elimina todas as células contaminadas, há uma limpeza, né, no organismo da pessoa, né? As toxinas são liberadas do organismo, né? Mas eu quero que você entenda essa relação tricotômica nossa, do homem, né? Há um mover de Deus nesses elementos. E eu queria, nessa primeira parte, ver se eu falei tudo, né? Povo judeu. Eu falei também que existem culturas que praticam o jejum, né? São os budistas, o islamismo, né? E o hinduísmo, né? Então eles praticam o jejum constante. Então, deixa eu passar para cá. Vamos andando aqui. Vamos lá. Eu quero que você abra a palavra em Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. Eu já li, né? Essa passagem. Marcos 9,14. Marcos 9,14. Vou falar sobre o 9,14, o lunático. Vou lá direto para o versículo. Marcos capítulo 14, versículo 29. 29. Vou baixar mais o fundo aqui. Marcos 14, 29. E disse Jesus: esta casta, que são de demônios, né? Não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, né? Então, eu fazendo essa leitura e a gente estudando a palavra, vai ver traduções, não é o original, não é o livro original, porque os escritos originais, né? O canon, né? Então eles foram traduzidos do hebraico para o grego, que é chamado Septuaginta, né? Então foi traduzido, né, pelos hebraístas, né, que são aqueles estudiosos que trabalham com linguística, né, que trabalham na área do hebraico e do aramaico, né, e eles trabalham a semântica, né, a questão eles que quando fizeram a tradução colocaram vírgula, ponto e tal, uma série de coisas. Então eles quando traduziram para a Septuaginta, houve traduções que colocaram entre colchetes. Então eu poderia dizer, os tradicionais, né, que não são adeptos ao jejum, né, eu poderia dizer, eles trabalham nessa linha de pensamento. Eles falam, aqui como outras passagens está entre colchete, então não vale, entendeu? Então eu sou meio doido assim, eu acredito nessas loucuras aí, entendeu? Eu já creio muito nessas coisas. Eu creio em passagens bíblicas, né, mais polêmicas, né, sobre, que fala do poder de Deus, experiências sobrenaturais. E ao longo do tempo, eu fazendo as lives, vou colocando aqui as ideias que eu tenho, de acordo com a palavra, né? Mas eu acredito aqui, eu acredito no que está escrito aqui, né? A não ser com jejum e oração. Porque Jesus estava orando no monte, ele passou a madrugada orando, né? E os discípulos ficaram brigando com o demônio lá, que era um jovem, né? O pai levou o filho lá para os discípulos expulsar o demônio.
Mas eles passaram a noite toda e não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus, quando chega, né, ele olhou, Jesus, tu pode, né, se eu posso, tudo é possível aquele que crê, né? Então, ali naquele momento, Jesus vai, liberta o rapaz e chama os discípulos e fala, bem aqui, ó, olha aqui, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu, o versículo 27, e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? E disse-lhes, esta casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, aqui está mostrando a eficácia da instrumentalidade dos dons espirituais. Eu classifico esse elemento jejum, essa ferramenta jejum, como uma ferramenta poderosa. Por exemplo, eu não posso querer usar o jejum para mim poder, por exemplo, para mim poder pregar uma mensagem de sabedoria. Aqui eu vou ter que usar o dom da palavra de sabedoria. Você está entendendo? Então, a chave para me abrir o dons de curas, milagres, sinais, é um conjunto de coisas, e principalmente a fé, a ferramenta da fé. Então, tem situações que, se você não tiver com a vida consagrada, com o jejum, muitos anos eu trabalho com libertação, eu já vi vários tipos de manifestações, possessões, materialização. Eu já estive em lugares que objetos se movem. Eu já cheguei em lugar que pessoas atravessam de parede. Eu já estive em lugares que pegava fogo na casa. De tudo que você imaginar eu já vi. Assombrações, casa que faz um barulho danado, você entra dentro, não tem nada. Pessoas andando no telhado, você olha, não tem ninguém naquela casa. Então, aparições, né, pessoas que morreram, eu vi pessoa bem ali e tal. E pessoas sem dormir, vendo pessoas que já morreram. Então, assim, nesses casos específicos, foi necessário levantar um jejum. Quem trabalha com libertação pode perguntar. Quem você conhece que trabalha com libertação na sua cidade, na sua igreja, ele tem que ter uma vida em oração. Uma vida, pastor, que liberta é o nome de Jesus. Amém, é verdade. É a arma mais poderosa que existe. Mas o problema é quem está usando o nome de Jesus. Você está entendendo? É como se apoderar desse nome. Será que quem está usando o nome está tendo o dom para isso? Está tendo uma capacidade sobrenatural? Está tendo uma preparação espiritual para aquilo? Esse que é o problema. Então, quem trabalha na área da libertação, ela tem que estar com a vida, com jejum e oração. Tem que ter o jejum. Eu sei que muitos não gostam de jejuar, muitos são contra jejum, mas eu não me importo. Eu quero falar com pessoas que acreditam. Eu quero falar com alguém que quer crescer espiritualmente. Essa mensagem aí, eu sempre falo que as lives que eu estou fazendo, amém, quem assistiu, quem não assistiu também, eu estou fazendo a minha parte, estou tentando alcançar alguém que precisa de ouvir essa palavra, precisa entender mais da Bíblia, dos textos. Então, resumindo lá, muitos estudiosos acreditam na versão que está entre colchetes. Foi um acréscimo que foi dado ali, que essa passagem não existe, né? Eu acredito em tudo que está aqui.
Eu acredito no que está aqui, né? E vamos lá então, irmãos. Eu falei da origem do jejum, de onde veio o jejum, né? Como começou o jejum. O jejum na questão principal, uma das questões principais do jejum, vou falar agora, vou comentar agora. É o jejum para acalmar a ira de Deus. O jejum que muda decretos. Esse é o tema. Esse é o tema dessa mensagem da noite. O tema maior. O jejum que muda decretos. Eu queria que você... Eu li tanto essa mensagem de Joel 2. Livro de Joel, profeta menor. Deixa eu procurar aqui. Joel 2:12, capítulo 2, versículo 12. É uma mensagem que está mais sendo uma das que mais está sendo publicada hoje na atualidade. Joel 2:12. Assim agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Está aqui jejum. Está aqui. Aqui narra uma história da época do profeta Joel, que viria um ataque de gafanhotos sobre a economia do povo de Israel. Os gafanhotos viriam para destruir todas as plantações, as lavouras, que na época era a maior renda de toda aquela nação. Deus usou o profeta. Por que Deus usou o profeta? Porque a ira de Deus veio sobre aquele povo. Porque ali havia muitas práticas idolátricas, pagãs. Ali havia muitas prostituições. Os sacerdotes, eles, em vez de estar ensinando o povo, estavam embriagados, bêbados. Então, aqui em Joel 2:12, vai mostrar Joel avisando o povo: olha, povo, ó, convertei-vos a mim, ó, vem a mim de todo o coração, não forçado, com jejum. Olha o poder do jejum. Olha o poder do jejum. E tocai buzina, santifica, jejum, proclama o dia da proibição, congregai o povo, santifica com a congregação, ajuntai os anciões, congregai filhinhos, os que amam, saia o noivo da sua recâmara e o noivo da sua tálamo, do seu tálamo, chore o sacerdote, o ministro do Senhor, e assim por diante. Então, a gente vê aqui que foi necessário um mover, mas o povo não acreditou. Então, houve um grande ataque sobre a economia, sobre a economia daquele povo. E você sabe, quando abate a economia, a saúde sofre, porque o povo não tem dinheiro para comprar remédio, o povo não tem dinheiro para comprar comida, então o número de assaltos, salteadores, né, aumenta. Então tudo vai caminhando para o lado negativo. A catástrofe vai entrando. Eu escrevi aqui, ó, sobre Joel, no Antigo Testamento, o arrependimento de Joel. Esté, capítulo 4, versículo de número 16. Esté, ela fez um jejum para ser escolhida pelo rei, né? Tem muitas irmãs que me ligam: pastor, ora para mim arrumar um casamento, um marido, não sei o quê. Eu falo: meu filho, tem que jejuar. Todo mundo quer, mas não quer pagar preço, né? Então, mas Esté, ela fez uma consagração pesada. Ela fez uma separação a Deus naquele momento. Ela entrou em comunhão. Ela fez um jejum a Deus. Ela fez a sua consagração a Deus.
né? E ela teve um êxito positivo. Ela teve um êxito positivo. E aqui a gente vai falar também sobre E aí no Velho Testamento tem muitas passagens. Eu vou também deixar aqui no livro de Jonas. Abram comigo aí, casa aí. Capítulo de número 3. Vamos lá. Jonas, capítulo de número 3. Jonas 3. A minha live está bem longa, assim, que é muita coisa que tem para falar. Jonas capítulo 3. E o versículo número 3. Eu vou logo ler logo que é bem categórico com os irmãos aí. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. A cidade era muito grande. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia. O que ele ia fazer em 3 dias, ele fez em um dia. Não sei como, mas ele fez, né? Começando Jonas a entrar na cidade, caminhava de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, e os homens de Nínive crerão em Deus, e proclamarão um jejum. Olha a palavra jejum aqui, ó. Vestindo-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono. Olha o que o rei fez. Retirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco. Assentou-se sobre a cinza. O versículo 7. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei. Olha, o rei que mandou. E dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens, animais, estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em seus corações. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles. Olha aí, ó, o versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Ele falaria, faria, e não o fez. Tá? Olha que a Bíblia diz: Deus não fez. O decreto de Deus foi mudado pelo abandono dos maus caminhos, pela separação, pela consagração, pela oração, como pelo coração aquebrantado, como Joel 2,12 vai falar. E aqui está o elemento que eu estou pregando aqui. Eu estou falando sobre o elemento jejum. Todos jejuaram, todos. Então existem jejuns, você pode usar para vários quesitos, né? Mas o propósito maior do jejum é para nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. Mas o jejum ele pode ser usado também como arma de guerra, né? Você que trabalha com libertação, guerra espiritual, batalha espiritual, tem que estar com a vida consagrada, oferecida a Deus. Tem que estar com a vida, tem que ter uma vida de oração e jejum. Então esses elementos trabalham. Eu não estou dando mérito só para o jejum, não. É uma vida
que é composta de jejum e de oração. E uma vida convertida ao Senhor, voltada a Deus. Eu não estou dando mérito só ao jejum, eu estou falando que é um conjunto de coisas ali. Ali é une tudo e vai formar uma arma poderosa, que é o jejum e a oração. E o arrependimento. Isso vai gerar o arrependimento. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e se converter, eu ouvirei, ó. Porque Deus ouviu aqui ao povo de Jonas. Eu até escrevi aqui, irmãos, ó. Os ninivitas creram em Deus, pregaram o jejum, todos fizeram o jejum, até os animais, as crianças. O rei, ele tirou as suas vestes reais e colocou aqueles panos de saco, assim, né? Quem já lá no Pará tem muito, lá no interior da minha mãe, lá tem uma feira que tem lá que eles vendem saca de farinha todo final de semana. Tem aquele saco tipo de pano, né? Então era isso. Agora, ao invés de um rei tirar uma vestidura ornamentada, até ouro, imagino que tem, para colocar uma roupa. Então o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele convocou, aqui o rei convocou, né? O presidente da República do Brasil, e não foi só aqui, lá nos Estados Unidos, na América Latina, em vários países fizeram também, os governadores do Brasil também, aqui algumas cidades de Minas Gerais, BH, por exemplo, o governador fez um decreto, prefeitos fizeram decreto assinado mesmo no papel, convocando para um jejum municipal, estadual ou nacional, como o Bolsonaro colocou, que é hoje, né, o dia 5, né? Ele convocou muitas pessoas que são contra o presidente, né, ao Jair Bolsonaro, né? Aí teve até muitas discussões, porque o Bolsonaro, Deus não vai ouvir o jejum do Bolsonaro. As pessoas que são revoltadas com ele, que não gostam dele, não têm a simpatia por ele, né? Eu quero dizer para você que não tem simpatia pelo presidente da República. Isso é independente do presidente. Isso é o próprio Deus permitindo no presidente o desejo dele dar esse decreto, o decreto da oração. Tem que ser dado por alguma autoridade, porque existem demônios que a gente vai expulsar numa igreja, numa casa. Mas quando há um demônio principado, por exemplo, o demônio principado, a gente que trabalha com libertação, batalha espiritual, as caixas de demônio manifestam numa igreja, numa casa, no máximo de 4 a 6 mil, que é o número de exército, de um batalhão, de 4 a 6 mil. Então uma legião de demônios não pode ter mais de 6 mil demônios numa pessoa. Mas aí existem os demônios que trabalham em regiões, por exemplo, em estados, são chamados potestades. Eles dominam estados. Nós denominamos esse nome para ele, de acordo com a palavra. Por exemplo, quem domina o estado de Santa Catarina? É uma imagem, Santa Catarina. Ali é uma potestade. Qual é a potestade de São Paulo? Nossa Senhora de Aparecida. Quem é de Belém? Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. Você está entendendo? Quem é do Ceará? Padre Cícero. Então tem um padroeiro por trás e tem uma ação de um demônio. A gente que trabalha nessa área sabe disso. Mas existem os principados, eles dominam países. O demônio mesmo, o Lucifer, o Satanás, que é o demônio-chefe, eu fico até rindo às vezes, tenho obreiros aí, pastores, que não têm um entendimento nessa área, e vai dentro da igreja e fala assim, manifesta o chefe. Tem até uma igreja famosa aí que fala isso. Eu quero o chefe aqui agora. Nunca ele vai vir. Porque o demônio chefe, ele trabalha em grande escala.
Você está entendendo? Ele trabalha em grande escala. As entidades que se manifestam nas casas, em ruas, são castas de demônio. Castas de demônio. Então, para libertar uma pessoa de uma potestade, tem que ter uma ação conjunta de pessoas. Por exemplo, você que mora no bairro que você mora, aqui em Brasília chama setor, aqui onde você mora, por exemplo, você mora num bairro, a sua igreja ela é conhecida no inferno. Você tem autoridade para dizer assim, na minha rua não vai para frente essa prostituição. Na rua que eu moro não vai para frente esse tráfico. Então você tem uma autoridade, basta você abrir a boca. Você é uma autoridade eclesiástica. Você está entendendo? Então, para a gente poder expulsar os demônios de países, por isso que quando os presidentes estão pedindo agora para toda a população começar a orar, porque tem que ter uma mobilização. Quem tá punindo a humanidade não é um demônio pequeno, não é uma legião de demônio, não é uma potestade, não é um principado, é o próprio Satanás. É o chefe. Ele só trabalha em causas grandes, terremotos, vulcões, pestes. Ele só trabalha nessa área. É ele que provoca grandes terremotos na escala Richter, né? É ele que provoca os movimentos das placas tectônicas. É ele que faz aí ter inundações terríveis. É ele que permite o HN1, o COVID-19, esse coronavírus. Então, por isso que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, não vai adiantar nada. Eu fico olhando para pessoas que têm a mente muito superficial, nada em águas rasas, não nada em águas profundas. A águas rasas, você é levado pela tua própria força, mas quem anda em águas profundas é a água, o rio que te leva. Está entendendo? Então, as pessoas são ignorantes, não porque é mal. A ignorância não significa maldade. A ignorância significa conhecimento. É a pessoa que não tem o conhecimento da causa. Eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem. Você tem o direito de gostar ou não gostar, de votar nele, não votar, né? Você tem esse direito, né? Mas a causa aqui é uma causa mundial, um demônio mundial que foi liberado para terrorizar a Terra, para tirar a vida de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas já morreram, né? É um espírito de morte, mas a única forma de parar esse vírus é se humilhar. É se humilhar. Você vê ali que o povo ia ser destruído em crônicas, né? Ali, e Deus, aqui Jonas mesmo, eu acabei de ler. Olha o que os ninivitas eles faziam. Eu até anotei aqui, ó. Olha aqui, ó, o que eles faziam aqui, os ninivitas. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. É desse lado aqui. Olha o que eles faziam para esse cabra aqui. Tá aqui, ó. Eles eram ladrões, torturavam os profetas, eles perseguiam os profetas e torturavam os profetas. O povo de Nínive, escuta aí. Olha aí que eu anotei aqui, ó. Eram sanguíneos. Os ninivitas eram sanguíneos. Eles cortavam a mão, o pé e a orelha das pessoas. Eles arrancavam os olhos das pessoas que ficavam cativeiro deles, preso lá dentro de Nínive. Eles arrancavam os olhos. Os ninivitas faziam isso. Olha aqui, ó. Eles pegavam as pessoas que morriam nas prisões, eles arrancavam o crânio
e faziam pirâmides. Olha o que eles faziam, os ninivitas. Eles cortavam as pessoas no meio. Serravam as pessoas no meio. Os ninivitas. Sabe o que eles faziam, os ninivitas? Eles jogavam água fervendo sobre as pessoas e arrancava a pele das pessoas com tanta maldade. A maldade era terrível. O povo era violento. O povo era violento. Violento demais. E é isso que eu quero que você entenda. Quando em Sodoma, em Gomorra, ali acontecia coisas terríveis aconteciam naquele lugar ali. A imoralidade, né? Eu preguei sobre isso essa semana. Então a ira de Deus desceu ali sobre aquele povo. Eu falei também sobre os cananeus, né? Você lembra que eu preguei essa semana sobre os cananeus? Os cananeus eram... Eles contam lá, a gente lendo sobre a história, né, da Nat, né, que existia duas deusas lá, que ela matava as pessoas e pisava no sangue até o joelho. E ela pegava a cabeça, o crânio das pessoas e fazia cordão, assim, um colar. Muita maldade naquele povo, a imoralidade. Eles matavam as crianças e ofereciam o rei Moloque, que no original significa moleque. Moleque. É um rei Moloque. Eles matavam, sacrificavam as crianças e jogavam na imagem de Moloque. Quanta maldade. Por 430 anos, Deus foi dando oportunidades para aquele povo. Mas o povo não se arrependeu. E Deus permitiu que Israel matasse todos eles. Deus permitiu que todos morressem. Varreu toda aquela geração. Morreu todo mundo. Todo mundo ali. Mas tiveram 430 anos. Deus está dando uma chance para você. O que você quer mais? Quanto tempo você quer mais para voltar para os caminhos do Senhor, para se converter, para se arrepender? Deus está dando uma chance. Talvez alguém que está me ouvindo. Não estou falando com quem está servindo a Deus, não. Estou falando com alguém que está me ouvindo de algum lugar, de algum país, que está ouvindo essa live agora. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, para que a ira de Deus não venha sobre ti. Então, os ninivitas, o rei convocou, deu um decreto de jejum, todos jejuaram. E a ira de Deus, está aqui, ó. Está aqui, ó. Deus viu as obras deles, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Deus viu a obra deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Deus não fez, não destruiu aquele povo rebelde, porque houve uma mobilização daquela nação, daquele povo. Então, para Deus mover no mundo, tem que ser uma mobilização mundial. Tem que ter o Brasil, a Guatemala, a Argentina, a América Latina toda, a Europa toda, a América Central, o México. Então tem que ter toda a Inglaterra, tem que ser o mundo, o globo, na sua magnitude, entrando num propósito de arrependimento. O Brasil já começou a se arrepender. E o jejum é um dos elementos principais para isso. Eu louvo a Deus de quem fez seu jejum hoje, não vai se arrepender. Você vai ver Deus agir. Você vai ver o poder desse vírus acabar. Você vai ver esse vírus acabando no momento que você se humilhar, no momento que você descer. Deixa eu resumir para nós terminar, que minhas lives estão sendo muito grandes, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou
Vou dar uma resumida, é muita coisa, muitas informações que eu tenho. É muitas informações. Eu vou dar uma resumida aqui. O jejum, ele vem vindo, né, irmãos, do Velho e do Novo Testamento. O jejum de um dia é o jejum da expiação. O jejum de 3 dias foi o jejum de Esté 4,16. O jejum de 7 dias é o jejum do luto pela morte de Saul, 1 Samuel 31,13. O jejum de 14 dias jejum de Paulo quando estava no navio em Atos 27:33. O jejum de 21 dias, o jejum de Daniel capítulo de número 10. O jejum de 40 dias, o jejum de Jesus, de Elias e de Moisés. Eu quero dizer para encerrar nessa noite, não importa se o teu jejum é pouco, se o teu jejum é muito, porque Deus, ele procura um coração aquebrantado. Esse jejum é uma resposta da humanidade para Deus. É uma resposta da humanidade. Quando você jejua, você está largando os desejos carnais. Você está abrindo mão das iguarias. Daniel, ele abriu mão daquelas iguarias, daquelas comidas oferecidas a demônios e não comeu. O jejum vai fazer você refletir, o jejum vai queimar a carne, o jejum vai te deixar mais próximo de Deus. O jejum, ele vai fortalecer, vai mortificar a tua carne e o teu espírito vai ficar mais elevado. Aí a carne fica fraca, o espírito fica forte. Deus quer levar você a uma intimidade mais profunda. O propósito de Deus é que você tenha uma intimidade que nade águas profundas. Deus quer levantar uma geração nessa noite. Deus quer levantar uma geração nesse dia. Eu quero dizer para você que jejuou hoje, se foi um jejum verdadeiro, não importa 1 minuto, se foi o dia todo, se foi 1 hora, se foi meia hora, se foi alguns minutos, mas se foi verdadeiro, porque Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E esse jejum é uma ligação do homem com Deus. É uma ligação do homem com Deus. É o alimento do Espírito. É o alimento do Espírito. No jejum você vence as tentações. Jesus, quando terminou o seu jejum, os milagres aconteceram de forma maiores. Quando Jesus terminou o seu jejum, a gente observa e vê o poder que se manifestou dele maior. Todos os homens que eu conheço, que eu já li livros, que eu já vi pregar, mais usados, que teve grandes manifestações, paralíticos andaram, mortos e ressuscitaram, foram homens que jejuaram. E esse elemento, o jejum, é muito importante. Quer que você feche os teus olhos aí que eu vou terminar. Vou fazer a última oração. Feche os teus olhos. Soberano e eterno Deus, quero louvar a Deus, meu Deus, pela vida de cada servo e serva, que nessa noite, meu Deus, esteve aqui para ouvir a Tua palavra, para alimentar, meu Deus, da Tua palavra. Ó Deus, eu creio na edificação dessa pessoa, que ela foi edificada, meu Deus. Deus amado, Deus querido, nos leva numa dimensão maior, meu Deus. Se alguma coisa em nós que não agrada, tira de nós. Queremos Teu coração mais aquebrantado. Nos levanta, Deus, Alababassude Komanai. Nos levanta nessa noite de forma sobrenatural. Meu Deus, que nessa quarentena é um trabalhar. E após esse trabalhar, Deus, Tu vai levantar uma geração. Tu vai levantar um novo povo aqui, cheio do poder de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou só agradecer algumas pessoas e já termino aqui, irmãos. Só agradecer algumas pessoas. Pastor Adelmo, que Deus abençoe. A irmã Lise, que Deus abençoe de forma tremenda. O Antônio, que Deus abençoe. Apóstolo Zé Profeta. Viviane Chagas. Pastor Hendrick, lá do Suriname. God bless you. Good night, my brother.
irmã Zuleide, Alan Souza, o Gesiel, né? Olha aqui o Gesiel, que é meu cunhado, irmão da cantora Shirley. O Gesiel Neves está assistindo aqui, lá de Belém. O Anderson e Samanta, lá do Rio Grande do Sul. O Johnny Rodrigues, o pastor lá de Imperatriz. A irmã Sara. O Ismaelino, pastor Joel aqui de Brasília. Agradecer a Deus pelo pastor Diego, lá de Niquelândia. Um grande pastor, um grande amigo meu. Já tive várias vezes pregando com ele. Pastor Rafael, meu amigo. Missionária Vânia. Aleluia. Pastor Adão de Goiânia. Raurison Pereira, um amigo meu do Mato Grosso. Deus abençoe. Núbia Campos. Estebão. Deus abençoe. La paz do Senhor. Meu pastor. Deus bendiga. Pastor Estebão lá do Paraguai. Francenilda, minha prima, Deus abençoe. Marisa Dias, que é a irmã Marisa de Anápolis. João Paulo Ferreira, que Deus abençoe. Alessandra e Gilberto, lá de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. A minha esposa, a pastora Shirley. E que os demais irmãos que vão entrando, fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite.